e com bem muita calma. Por isso que eu, em alguns momentos, repeti, gente, lê com calma, porque tinha gente que já estava na última. E, tipo, a maioria estava na quarta, a pessoa estava na última, tipo, a pessoa não, algumas. E vendo as dissertativas foram respondidas, oi, Valéria, foram respondidas a maioria bem correto, né, assim, ia bem no norte da resposta, mas parte da questão não foi respondida porque a pessoa deixou de explicar, por exemplo, que era outro comando que tinha. Então, assim, ó, eu sei que foi nossa primeira prova, né, a gente também está se acostumando com a questão das provas remotas, nessa administração do tempo que é diferente, né, mas tem um pouquinho de tranquilidade, porque quase todo mundo terminou com margem de tempo aí. Então, eu imagino que foi mais ali da correria, que ficou achando que não ia dar tempo, mas eu acho que deu demais e provavelmente o aproveitamento era melhor se tivesse lido com um pouquinho mais de calma, tá? Então vamos seguir, né? Seguinte, ó, a gente saiu e eu quero que vocês fiquem comigo aqui, que eu sei que a Laís ainda tem prova no horário CD, mas é só no horário CD, tá? E aí, como a gente vai ter prova muitas, né, não vai demorar muito para a gente ter prova de novo, né, digamos assim, eu quero que vocês não percam a concentração nessas nossas primeiras horinhas aqui, ou pelo menos nessa primeira horinha para a gente dar o gás, tá? E depois vocês se dedicam ali a Laís. Ela tá aqui só pentelhando, marcando prova em 2 dias da semana. Para quê? Mas vamos lá. Já conversamos algumas semanas sobre atos de comunicação, né? Que tem a ver com atos processuais. E na última aula da prova, a gente conversou exatamente sobre citação. E finalizamos as espécies de citação e conversamos sobre como se dão, né, essas espécies de citação e quais são os requisitos para cada espécie. Lembrando que a citação, ela foi, né, dividiu-se essa perspectiva de espécie de citação em 2 grandes blocos, nos quais eu tenho as dominadas como citações reais e as citações fictas. Lembrando que a distinção entre elas está aí no grau de precisão, no grau de segurança, quanto à comunicação que emana, né, do judiciário e chega, essa segurança de chegar até o réu, a certeza do judiciário saber que o réu foi comunicado quanto àquele processo. E aí, nesse comando, a gente viu as espécies, né, que preenchem esses 2 blocos. Até aí, a última coisa que a gente conversou foi sobre a citação por edital, e não me lembro quem foi que leu, mas os requisitos foram lidos, que foi exatamente aquela questão da publicação, né, no Diário Oficial, em 2 diários de grande circulação, isso se a pessoa não for beneficiário da justiça gratuita, né, porque na relação de beneficiário da justiça gratuita, os 2 grandes jornais de grande circulação não são acobertados, e nisso eu tenho que, além desse requisito, eu tenho tempo de publicação. Lembrando que são 3 publicações e a partir da primeira, o juiz já vai estabelecer um prazo para que isso seja publicizado. Publicizado em um prazo que pode ir, né, de 20 até 60 dias. Então, esses são os requisitos do critério, que é de citação ficta, por edital. Lembrando que, na citação por edital, são casos excepcionais, dentre os quais eu posso compreender réu em local incerto e não sabido, né? Realmente eu não sei onde localizar o réu, apesar de a gente já saber que a citação pode ocorrer onde o réu foi encontrado, mas nessa situação eu não sei sequer onde encontrá-lo, né? E também, eu não sei se eu cheguei a falar, mas aí eu aproveito agora. A questão do edital por citação, ele é sempre utilizado como se fosse a última via de comunicação por conta do grau de abstração que se tem quanto a essa certeza.
né, que o réu tomou ciência. Mas é necessário dizer que em alguns processos, e isso eu vi mais nos processos criminais, né, até na época que eu era estagiária, que alguns réus sequer a gente sabia o nome, tá? Então, as citações, quando a gente até sabia onde mais ou menos encontrar o réu, mas sequer a gente sabia o nome daquela pessoa, sabia às vezes a alcunha, né, o apelido, e sabia que poderia encontrá-lo nas mediações da rua tal com a rua tal. E eu lembro, na época de estagiária, fazendo um edital por citação de um réu. Eu estou percebendo, Madeleine, que a tua está caindo um pouquinho, né? Mas vamos lá, sim. Vamos lá, vai melhorar. E eu lembro que a servidora, né, estava fazendo esse edital de citação na época, e eu fiquei curiosa porque eu ainda não tinha visto uma citação para edital, o formato. Quando eu fui olhar, eu percebi que não tinha um nome, era as características físicas da pessoa, tipo, do sexo masculino, um homem de sexo masculino, é ótimo, né? Se bem que hoje, né, tendo todo um arcabouço de classificações diferentes, mas uma pessoa de sexo masculino, de olhos castanhos, pele negra, e aí traçava as características da pessoa, e lá no finalzinho, conhecido pela alcunha, aí tinha lá o apelido. E o endereço da pessoa era podendo ser localizado, aí dizia mais ou menos as ruas que essa pessoa, inclusive, mais ou menos o horário que ela transitava por aquelas ruas. Era um edital que estava sendo, né, publicado, mas numa condição de local, incerto e não sabido, e também quanto a ignorância quanto à pessoa do réu. Né? Eu achei bem curioso esse caso. Pois bem, e a última informação sobre edital, tá? A citação por edital também, além dessas duas, né, desses dois parâmetros, réu que se desconhece, ou em local incerto e não sabido, ou os dois, eu também tenho a circunstância do o réu, que é conhecido, local incerto e não sabido, em outro, ou melhor, local certo e sabido, mas um local inacessível. Tá? Um local inacessível também, e aí pode ser por questões de segurança pública, né, que a gente sabe que tem aqui na nossa cidade, ou pode ser até um réu, que tem tudo a ver com a aula de hoje também, que a gente vai falar sobre cartas. Um réu no estrangeiro, que o Brasil não tem, por exemplo, nenhum tratado diplomático de comunicações processuais. Então, ele está em local certo, sabido, mas por não ter a via de comunicação oficial entre países, a gente faz também essa citação por edital, tá? Se vocês estiverem aqui comigo, por favor, diga aí como é que tá, vocês estão entendendo? Obrigada aí. Tá, joia. Então, bora nós. Então, terminando, né, essa questão das citações, tá indo. Tá certo, Matheus ouviu, beleza. A gente chega, valeu, Vanderlin, a gente chega num patamar que a gente já conhece as formas de citar, né, as espécies de citação e por que cada espécie existe e como cada uma deve ser utilizada conforme a necessidade ou até mesmo a previsão legal, como é o caso da citação por oficial de justiça, né? Então, diante desse parâmetro maior sobre como utilizar citações, porquê e requisitos, né, quanto às espécies, a gente passa agora para um ponto que está até antes dos artigos sobre as espécies, mas para mim faz muito mais sentido conversar disso agora, depois que vocês sabem quais são as espécies, né, e como elas devem ser utilizadas. E eu quero alguém que me ajude a ler o 244, por favor.
Pode ler? Pode. Não se fará citação, salvo para evitar o perecimento do direito. Inciso 1º. De quem estiver participando de ato de culto religioso. 2º, de cônjuge, de companheiro ou de qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na linha colateral em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. Inciso 3º, de noivos, nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento. 4º, de doente, enquanto grave o seu estado. E aí, Cíntia, pega aí o gancho e lê o 245, por favor. Não se fará citação quando se verificar que o citado é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la. Primeira coisa sobre esse artigo, o que é que ele, né, elenca? Ele elenca situações em que não se deve, como regra, proceder ao ato citatório, né? Então, você não deve proceder à comunicação, à primeira comunicação do réu quanto ao processo, aí é aquela história das vírgulas, salvo para evitar perecimento de direito. Então, se eu tiver uma condição que o ato citatório, né, não ocorrendo, isso significará o próprio perecimento do direito daquela pessoa, aí, nesse caso aí, o ato citatório pode, sim, ser procedido, tá? Então, mas tem que ficar muito claro nessas condições, para que não fique o duelo, né? Tipo, salvaguardar o direito de uma pessoa, ou, então, você ter uma situação em que o próprio direito, né, do autor perece com o demorar dessa citação. Por exemplo, a questão de que envolve prazos de prescrição, de decadência, né? A gente sabe que a citação, ela é um marco muito importante para produzir efeitos no processo, né? Apesar do momento que a gente ingressa com a petição inicial, a gente conseguir estancar, né, o transcurso de prazos, e dentre eles o prescricional e o decadencial, a citação válida, né, para alguns desses efeitos da citação, é que, de fato, ela impera como um marco significativo para que o perecimento de direitos daquele autor seja preservado. Então, diante desse duelo, né, eu preservo a situação do citando, que é essa pessoa que ainda vai ser citada, porque se eu citar hoje ou amanhã, não há prejuízo para o autor, ou o contrário, né? Ou então, eu posso deixar, se não estou falando de prazos, né? Se não for citado esse réu, e essa citação, além de uma determinação de ciência sobre o processo, vier também uma determinação judicial, né, para a ciência de um cumprimento de uma tutela ao mesmo tempo, cito ou não cito? Se uma pessoa tiver, obviamente, perecendo de um prejuízo, inclusive, uma obrigação de fazer, né, que é o que é mais comum. A pessoa precisa ser citada até para poder cumprir. E aí fica o dilema do direito do autor e o direito do réu. Se o direito do autor ficar nessa condição, realmente sofrendo riscos, eu tenho a autorização, né, para promover o ato citatório. Então, sempre nessas margens, assim, que bota exatamente o questionamento, o que é mais importante, né? O direito, e aí a gente vai ver, né, esse elenco, ele tem muita relação com o resguardo constitucional. Eu preservo, né, as garantias constitucionais do indivíduo, ou eu preservo, né, o próprio direito dessa pessoa. Seria um tipo de tutela. Isso, Beatriz, eu estou dando exemplo que a tutela, além de uma intimação, porque a tutela geralmente vem por intimação, mas se o ato citatório, imagine que a mesma determinação do ato citatório também tem um ato intimatório quanto ao cumprimento de tutela, poderia ser um exemplo muito concreto
quanto ao perecimento do direito do autor, né, se não fosse cumprida aquela citação. Mas a grande verdade é que a maioria dos casos tem muito a ver com prazos decadenciais e prescricionais, tá? Mas conversemos um pouquinho mais sobre esses casos de prescrição, não, de vedação ao ato citatório. E aí, lembrando, é uma vedação, obviamente, temporal. Apesar de ser super autoexplicativo os incisos, mas tem alguns detalhes que, na verdade, esse questionamento só vem à luz quando a gente para viver casos concretos que fogem realmente dos nossos corriqueiros, né, da vida das previsões mais comuns. Então, imagine esse que a Cíntia leu, de quem estiver participando de ato de culto religioso. Aí, vamos lá. Quando o artigo 244, inciso 1, coloca, né, essa proteção do indivíduo quanto à sua profissão de fé, né, no momento em que ele está ali entregue, né, para exercer a sua religiosidade, isso é o que o CPC tem como ato de culto religioso. Por que eu estou explicando isso? Porque é diferente quando eu estou dentro de estabelecimentos, de locais que são, né, templos religiosos, mas aquele momento que eu estou no templo não necessariamente e obrigatoriamente vai ser um momento em que eu estou tendo um ato de culto religioso. Conseguem perceber que eu posso ir para um templo religioso e não necessariamente estar ali no meu momento de profissão de fé, eu estar ali no momento, inclusive, de turismo. Imagine só, não sei se alguém aqui já teve a experiência, mas alguém aqui já foi na Basílica que fica em Aparecida. Olha como estou cansada. A Basílica que fica em Aparecida, em São Paulo, pronto. Aquilo, obviamente, para cada um é um momento, provavelmente, né, para o católico, muito emocionante. Mas alguns estão ali trabalhando. Então, estar em um templo religioso, né, vai fazer diferença para o ato citatório, para o procedimento do ato citatório, se é o momento do ato do culto religioso, certo? Você vai lá tirar a fotinho com né, aqueles anjinhos barrocos, lá naquelas igrejas de Minas Gerais, que também são lindas. Aquilo ali não impede, ou melhor, não impede o oficial de justiça a proceder o ato citatório, certo? Tem que ser um momento de culto. Outra coisa, de cônjuge, de companheiro ou de qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim. Consanguinidade, né, a gente estabelece, né, a relação, e afinidade são os agregados no sentido da família, né, dos nossos consortes, seja na relação de casamento ou de união estável. Pois bem, olha aí como é que o Código Civil relacionou, né, esse impedimento citatório em relação aos parentes. Primeiro, ele coloca o patamar aqui. O falecimento de um parente, seja ele consanguíneo ou por afinidade, ele gera um impedimento citatório provisório. E depois ele faz uma outra estratificação. Qual é a outra estratificação? Ele coloca a linha, né, reta e depois a linha colateral. E quanto à linha reta, ele diz que esse impedimento citatório, né, em linha reta, é até o terceiro grau, né? E até o terceiro grau, aí também, né? Seja consanguinidade, seja por afinidade. Localize quem é o seu parente de terceiro grau. Linha reta. Me ajudem, vocês já devem ter estudado isso com Robertinha 40, com Carlos Augusto. Linha reta, reta.
em linha reta. Abisa. Coisa linda, abisa, é abisa, né? Ascendentes e descendentes, linha reta, sim. E aí também o do seu consorte, né? Avô, abisa. Lembrando que para o CPC, em relação ao ato citatório, até o terceiro grau. Aí a pergunta é papai, mamãe, vovô ou abisa? Até o terceiro grau, sogra também está dentro. Que coisa linda, é a bisa. Bisa não, é a bisa ou não é a bisa? A gente parte da gente, né? E aí vai contando os graus, né? E aí vem papai, mamãe, vovôs, né? Mãe de papai e mamãe. Sim, sogra, avós é a segunda e os bisos, né? Sim, terceira. Agora, vamos pensar no ato citatório e o impedimento, né, que ocorre quanto a proceder ao ato citatório, a não ser perecimento do direito do autor, nos casos de luto, né, e aí é do dia da morte e nos 7 dias seguintes, e aí dias corridos, né, gente, que é um marco temporal mesmo de direito material, mas em parentes de linha colateral. E no colateral, veja, diferente da relação de linha reta, ele traz um grau a menos, ele traz só até o segundo grau. E aí eu pego aqui o que Duda falou. O tio. Tio é nosso parente em que grau? Em linha colateral, em que grau? Segundo ou terceiro? É isso que é o... Vamos pensar. Quando eu tenho linha colateral, né? Linha colateral, eu tenho que... O meu primeiro parente em linha colateral, ele está mais perto de mim. Ele tem, inclusive, um ascendente comum, né? E aí, pensando em ascendente comum, quem é que tem um ascendente comum comigo em linha colateral? O homem do lixo chegou, o carro do lixo, pontualmente. É o meu irmão. Depois do meu irmão, aí eu chego no tio. E o tio já chega no quê? No terceiro grau. Ou seja, na linha colateral, a gente já pula, né, assim, já pula instantaneamente para o segundo, para pensar em graus, né, isso. Então, morreu o tio. E aí, pode ou não pode proceder o ato citatório? Cita. Tá? Porque linha colateral, a circunstância, o código deu um tratamento diferente, tá? Beleza. E os noivos? Porque, né, é um momento de alegria também é preservado pela legislação. Noivos. Por isso, tá bom, Livinha, joia. Tá certo, não se preocupe não. A questão, né, do casamento e dos 3 dias seguintes a esse casamento. Também, né, não se pode proceder ao ato citatório. Outra hipótese, e aí já começa as hipóteses que traz mais circunstâncias diferenciadas. De doente quando grave o seu estado. O que eu poderia dizer o que é um doente em estado grave? Para fins de não receber um ato citatório. Me dê um exemplo aí. Coma, internação, Covid, incapaz. Eu acho que dá para catalogar tudo que vocês em UTI De fato, a relação de gravidade, ela tem muita relação com a internação hospitalar. Seja numa condição, né, de coma, ou seja em outra
que não seja coma, mas de estado de doenças, por exemplo, infecto-contagiosas ou doenças, né, que talvez nem leve ao coma, mas que temporariamente já prejudica o entendimento da pessoa, tá? Então, aí, essa questão de doença grave, eu tenho duas formas de enxergar. Primeiro, a relação limítrofe mesmo da vida, uma relação de coma, né, de doente no UTI, mas também em relações a doenças não necessariamente que geraram internações, mas que comprometem, né, o entendimento, a cognição desse citando. E nesse caso, como deve, né, ser o ato citatório? Porque o oficial de justiça não tem como atestar, né, qual é o prazo que essa pessoa vai se recuperar. Se for um ato que não compromete, né, a cognição desse indivíduo, o oficial de justiça tem como retornar, tem como fazer uma projeção desse retorno para proceder esse ato citatório em outro momento, né? Mas, em relação à circunstância de grau de cognição, aí essa situação já inicia um outro procedimento do Código de Processo, que é, no caso que o oficial perceber que o citando mentalmente, né, tem uma prejudicialidade até para entender o ato, né, ou seja, ele chega no que a gente, na variante do que a gente trata como incapacidade, deve o oficial de justiça proceder da seguinte forma. Aí eu vou passar para essa perspectiva aqui. Cíntia, sem querer abusar da sua leitura, mas... eu botei errado. Eu que botei errado, peraí. É qual? E agora não. É o 245, mas é o seguinte. Tem uns parágrafozinhos, né? É que eu leio qual? Eu tenho aberto aqui. Logo abaixo do 245. Procedimento. Calma, é que eu tô perdida. O 245, não se fará citação quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la. Aí pronto, tem 5 parágrafos. Isso. Pronto. O oficial de justiça descreverá e certificará minuciosamente a ocorrência. Parágrafo 2º. Para examinar o citando, o juiz nomeará médico que apresentará laudo no prazo de 5 dias. Parágrafo 3º. Dispensar-se-á a nomeação de que trata o parágrafo 2º, se a pessoa da família apresentar declaração do médico do citando que ateste a incapacidade deste. Parágrafo 4º. Reconhecida a impossibilidade, o juiz nomeará curador ao citando, observando, quanto à sua escolha, a preferência estabelecida em lei e restringindo a nomeação à causa. Parágrafo 5º. Vai. A citação será feita na pessoa do curador, a quem incumbirá a defesa dos interesses do citando. Pronto. Então, esse procedimento, né, que trata do citando, que seria incapaz, né, potencialmente incapaz, ele tem duas arestas, né, 2 caminhos, na verdade, para ser percorrido. Um, no caso da família já ter documentos que atestem, né, a falta de cognição dessa pessoa, e nessa situação, o juiz, né, recebendo essa documentação, ele já nomeia alguém para receber a citação, ou seja, é procedida a citação, mas, obviamente, depois que o juiz tomar ciência dessa documentação apresentada pela família, ou nos casos em que isso ainda vai ocorrer, né, esse diagnóstico, né, quanto à capacidade, o juiz faz um caminho que passa, primeiro, pela nomeação de um médico, a avaliação do médico quanto à relação, né, de cognição do citando, que vai ser atestada por esse profissional, e depois, né, realmente, vendo comprometida e vendo que essa condição de cognição, ela não é provisória e ela não é resgatada, o juiz nomeia o curador para receber o ato citatório. Mirna, mas por que nomeia o curador para essa citação? Porque das pessoas, né, familiares,
de uma pessoa que não tinha problema cognitivo e de uma hora para outra fica naquela condição e a família, inclusive, não sabe ainda ao certo qual é a situação que vai retornar essa cognição, daqui que esperasse que fosse procedida uma ação de curatela para que houvesse um curador específico, né, da família nomeada para o juiz em outro procedimento, provavelmente o ato citatório ia trazer muito prejuízo ao autor, né? Então, por isso que o juiz, excepcionalmente, nessas condições, pode nomear uma pessoa específica para receber só aquele ato citatório, tá? Nessas condições aí bem excepcionais. Vamos lá, a Cíntia botou o que aqui? Então, não é o 240, são os parágrafos 245, Esse aqui é o próximo, 240 é o próximo, viu? Mas deu tudo certo. Então, olha, lembra, são duas situações, tá? Dessa questão da cognição. Aquele que já tem documento, o juiz tem um procedimento um pouco mais célere, ou aquela situação em que tem que passar ainda por um profissional médico, né, para atestar essa falta de cognição. Porque tem gente também que é artista, né, se faz, que não entende o ato citatório, e exatamente para se eivar de receber, tá? Pois bem, falando na última coisa sobre citação, que é o quê? Depois que eu sei como usar uma citação, que espécie eu devo usar, em que condições devo usar, que requisitos tem cada espécie, e principalmente, né, vindo para a aula de hoje, sobre os casos em que se deve evitar proceder uma citação sobre consequência de quê? Desse ato, mais na frente, ser questionado e, inclusive, invalidado no processo, tá? Todos esses cuidados aí, esses detalhes, têm muito a ver com nulidades processuais, para não gerar, né, um processo que, pelo menos, parte dos atos sejam expurgados e tenham que ser repetidos. Então, todos esses cuidados são para isso, para preservar, né, a validade do processo. Diante, né, de todos esses cuidados, eu vinquei naquilo que é mais ferrenho em relação aos atos de comunicação, que é a produção dos efeitos de uma citação que foi procedida, obedecendo todos esses parâmetros, e daí eu extraio que essa citação é válida, tá? Qual é o efeito processual de trazer ao processo a parte demandada? É exatamente, além de estabelecer, né, a relação de diálogo necessário do processo, em que se preserva um devido processo legal a partir da preservação também da ampla defesa do contraditório e de todos os outros, né, princípios constitucionais, eu tenho que a citação válida, ela enseja no processo já efeitos iniciais muito perceptíveis e muito inerentes às consequências da tramitação de um processo. E aí, 240. Por favor, mais alguém que possa ler o 240. Oi. Pronto. Vamos explorar tudo. Tu pediu para eu ler os parágrafos do 245. Era relacionado àquele, eu me perdi. Era depois dele mesmo? Mas tu não leu, não, mulher? Tu leu? Não, eu li, mas era só na continuação, tu só não colocou nos slides, né? Exatamente. Ah, tá, só para eu anotar. Artigo 240. Citação válida, ainda quando ordenada por juiz incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvando o disposto nos artigos 397 e 398 da Lei 10.406 de 2002, do Código Civil. Que é o Código Civil. Então, vamos lá. Eu tenho vários efeitos da citação válida, né? E ele ainda diz assim, ó, a citação tem que ser válida para produzir esses efeitos. E mesmo que o juiz seja incompetente, porque o processo, no plano de existência, né, já está lá. Então, separa duas coisas. A citação pode ser válida e o processo, né, ainda estar para ser, no sentido de contemplar
essa esfera da validade, porque na hora que a citação é proferida por um juízo incompetente, eu ainda vou aguardar que esse processo chegue ao juiz competente para que ele complete o seu campo de validade. Mas a citação já pode ser válida, porque essa é uma exceção que o próprio código fez uma opção. Por quê? Porque a citação, eu pergunto a você, a citação dos atos do juiz é um ato que eu posso classificar em que grau decisório? Entre sentença, interlocutório e despacho. Só está faltando uma pessoa botar a sentença, que aí fecha tudo. Quando você cita alguém, você está decidindo algo, no sentido de, quanto ao mérito, você já está se posicionando sobre a causa, ou você está tomando uma decisão que faz com que o processo seja impulsionado para cumprir o seu procedimento. Todas são, né, uma regra processual que tem a ver com o impulsionamento, o impulsionamento do procedimento, né? Apesar do ato citatório ter muitas consequências pesadas, né, para o réu, mas a gente sabe, e também benéficas, né, já projeta muita coisa para o autor, mas a grande verdade é que uma relação que diz assim, ó, cite-se o réu, ela tem um teor que impulsiona o processo, mas ainda não chega na análise meritória, tá? Uma citação que diga só cite-se, né? Poderia ser uma citação com intimação, mas aí se essa intimação fosse naquele exemplo da tutela provisória, aí eu teria um ato citatório que seria de teor de despacho, ao tempo que um ato, né, que decide e intima sobre uma tutela seria uma decisão interlocutória, tá? Deixa eu ver aqui. Não é injusto as citações fictas constituírem o devedor em mora? Vamos lá. Se seria injusto, aí a gente tem que pensar, por que a citação por edital, em que condições ela é utilizada? Ela é a regra? Não. Ela, na verdade, é a última opção. E ela é uma última opção, né, que foi gerada para quê? Para que o próprio direito do autor não seja prejudicado, né? Caso esse réu, por exemplo, quisesse se furtar de um processo, né? E se esconde. Então, assim, essa situação de nominar como, né, injustiça, Gabriel, a gente tem que pensar realmente num caso concreto, que pode chegar a ser uma injustiça, sim, principalmente se houver o descumprimento de deveres processuais por parte do autor. Por exemplo, ele sabe onde está o réu e, mesmo assim, coloca na petição que ele está em local incerto e não sabido, né? Poderia, sim, ser um caso assim, mas é assim, eu cito sim, se o autor descumprisse um dos deveres, que é, né, a verdade dos fatos, enfim, é um desdobramento muito de condições para ser implementadas. Mas lembra, a citação credital, ela só esgota, né, é prevista em situações excepcionais no esgotamento das vias mais seguras de certeza, que são as citações reais, certo? Então, bora lá. Mesmo que juiz incompetente, o que é induzir a litispendência? Quando a citação, né, ela é procedida de forma válida, meu processo, ele fica marcado como um processo, aí eu vou aqui só simplificar na linguagem, tá? Mas não é uma linguagem processual, efetivamente. Ele deixa o processo ativo, né? E essa questão da litispendência, ela, né, de um processo ativo, ela gera o quê? Ela gera... Vocês estão ouvindo os risos da Giovana, meu povo, mas eu vou pedir aí que vocês desconsiderem só um pouquinho, porque eu não tenho nem como fechar aqui a porta que eu já fechei, tá? Mas, enfim, abstraiam aí. E aí, nessa situação, a gente tem o quê? Que a
separação, né, de um processo ativo, melhor, da separação não, quando a gente enseja a existência de um processo ativo e vem outro igualzinho, mesmas partes, mesma causa de pedido, mesmo pedido, né, em sequência, se eu tenho essa citação válida já procedida no processo, né, inicial, o segundo processo vai gerar essa questão da litispendência. Eu não posso ter dois processos com as mesmas partes, com a mesma causa de pedir e com os mesmos pedidos, tá? E isso eu só consigo detectar a partir de uma citação válida, obviamente, no primeiro, certo? Outro efeito, né, dessa citação válida, que é o que o Gabriel aqui ressaltou, que é uma das coisas pesadas, que é constituir em mora o devedor. E aí, o que é constituir em mora o devedor? A gente tem algumas ações, por exemplo, algumas ações de cobrança, principalmente aquelas que são desatreladas de um contrato, né, que elas vão muito ser pautadas dentro da própria normatização do Código Civil, que esse ensejo quanto a juros, a correções, a capitalização de juros, né, enfim, toda essa nuance quanto ao débito, né, e a atualização desse débito, ela começa a imperar a partir dessa projeção da citação válida. Então, assim, eu não estou dizendo que juros de mora, né, só começam a correr a partir do momento em que o réu é citado, não é isso. Tanto não é isso que se, por exemplo, eu tenho um contrato que estabeleceu uma data de vencimento, certo? E daquela data de vencimento eu demorei 3 meses para entrar com aquela ação de cobrança, eu, advogada dessa pessoa que é o credor, eu devo atualizar, né, essa dívida conforme aquele contrato, para que, quando eu ajuizar a ação, eu já faça essa atualização monetária do débito em frente, né, às questões que diz respeito ao atraso de pagamento. Então, essa atualização é feita. Mas, depois que eu ingresso no processo e a citação, ela é procedida de forma válida, as atualizações inerentes, né, enquanto esse processo estiver tramitando, também impera. E aí eu tenho também essa condição de mora, né? Mas aí é uma mora processual. Eu tinha uma mora de direito contratual, né? Isso se a pessoa tiver, obviamente, um contrato. Quando a gente tem um contrato para entrar com a ação de cobrança, a coisa é melhor do mundo. Mas vocês vão, com certeza, ter situações em que a dívida você vai mostrar, por exemplo, por prova testemunhal, como a gente já teve no NPJ. É muito difícil, ou seja, eu ingresso com a ação de conhecimento, de cobrança, e a única coisa que se tinha, né, isso não é incomum, estágio 3, os meninos, vez ou outra, assim, pelo menos 2 por semestre a gente tem. Ele diz assim, fulano me deve, já faz tanto tempo, e qual é a forma que você, né, pode comprovar? Testemunha. Então, essa questão de induzir em mora, e principalmente essa correção, né, do débito e desta mora no processo, vem também com a citação válida, principalmente quando esses débitos não, né, advêm de uma forma contratual mais organizada de negócio jurídico. Eu pulei aqui que é torna litigiosa a coisa. A citação, ela não é a ciência do réu sobre o processo, e como ciência do réu sobre o processo, eu estou dizendo assim, meu amigo, que a gente já tinha briga antes do processo, isso aí eu acho que não é novidade nem para mim, nem para você. Mas, a partir do momento em que eu ingresso com o processo e provoco o judiciário, peço prestação jurisdicional, e é o judiciário que lhe comunica isso, eu estou dizendo mais que essa coisa está em disputa, não. O judiciário está dizendo que essa coisa está em disputa. Então, você não pode mais utilizar a coisa como se fosse sua, porque não existe, a partir desse momento, o quê? Uma presunção de boa-fé que você não sabia, tá? Então, essa questão de tornar litigiosa a coisa é, de fato, oficializar para esse réu, né, e que ele não pode dispor sobre a coisa, mesmo que estivesse ou esteja no seu poder, tá? Então, ele não pode modificar, ele não pode vender, ele não pode trocar. Eu tinha um cliente que era cheio das marmotas, assim. Uma vez ele recebeu uma citação
eu não lembro qual foi o processo. Foi uma cobrança de um empréstimo. Ele recebeu a citação, primeira coisa que ele fez, que era o bem que tinha no nome dele, ele transferiu para o amigo. Então, assim, doido pedindo para pagar multa, porque descumprindo aí tudo que é de dever, né, das partes. Principalmente porque ele já tinha sido citado, né? Então, a má-fé aí até a tampa. Pois bem, e se a Cíntia já não foi explorada o suficiente, só uma dúvida aqui. A Cíntia tá lendo. Cíntia, tu tem prova agora no CD ou não? Não, tenho. Tem com a Laís? Não, com Rodolfo. Processo Penal 2. Ah, tá. Entendi. Né, porque eu já tava assim, menina pobre da Cíntia tá aqui de explorada hoje, só pode, né? Mas eu descobri agora que eu tenho um microfone. Aí Oi? tá mais ativa. E é bom, viu? O microfone tá bem boa aí, bem limpinha a voz. Pois bora, Cíntia. Faça a caridade por mim e pelos colegas que já estão lhe agradecendo mentalmente. Parágrafo 1º. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juiz incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. Parágrafo 2º. Incumbe ao autor... Peraí, Cíntia, só para poder fazer aqui, né, porque como são parágrafos mais longos, quando a Cíntia lê o parágrafo primeiro, é aquela questão, né, que também ressalta da história da prescrição, né, a prescrição fica interrompida, mas aí, ainda que seja a citação válida, o marco dela, ela retroage à data da propositura, tá, gente? Então, assim, a pessoa entra com a ação, ok, formalmente, a prescrição está interrompida? Formalmente, não. Mas com a citação válida, sim, mas retroage àquela data inicial do protocolo, tá? 2, Cíntia. Incumbe ao autor adotar no prazo de 10 dias as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no parágrafo 1º. Pronto, aí vamos lá. O que incumbe ao autor a questão de adotar no prazo de 10 dias as providências necessárias? Às vezes o juiz, né, quando recebe o inicial, tem um endereço incompleto, ou tem um endereço que é completo, mas que o oficial de justiça, por exemplo, já foi proceder àquela citação e não teve êxito, e comunica isso no processo, e o juiz pede, né, mais informações, e é este momento em que o autor deve dar essas informações para o juiz, para que o ato citatório possa ser procedido a partir dessas informações do autor. Caso o autor não cumpra, né, com esse ônus de prestar essas informações quando for intimado para esse fim, aí é aquela história. Procede-se o quê? Procede-se a situação da interrupção da prescrição? Não. E aí corre o risco da pessoa, mesmo propondo a ação, né, e formalmente não continuando, né, com a citação válida desse processo, a ação da pessoa desencadeie uma prescrição. Porque não é porque eu entrei com a ação que, enquanto essa citação não for procedida, e se não for procedida por culpa do autor, porque faltou informações que foram a ele pedidas, o processo vai ser arquivado e enseja a prescrição. Tá, gente? Terceiro. A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Pronto, aí já é o balanço do parágrafo 2º, no sentido assim, ok, se você, autor, for intimado para prestar informações sobre o paradero do réu, que são indispensáveis para o ato citatório, e não fizer, a culpa é sua. Então, você vai ter uma ação que vai ser arquivada, né, vai ser extinta sem resolução de mérito, e se tiver aí na beirinha do seu direito, né, está num prazo prescricional muito próximo, pode ser que até que prescreva. Já que ele faz o outro movimento. Mas se essa demora
ou esse não proceder à citação não foi culpa do autor, o autor sequer foi intimado para qualquer coisa, mas do próprio Poder Judiciário, que ainda não conseguiu enviar esse oficial de justiça, enfim, por N motivos que pode ocorrer, aí está preservado o direito do autor, né? E aí a Ana Beatriz botou alguma coisinha aqui, peraí. É como se retroagisse a data, retroage. É isso mesmo, viu? Realmente é o ato de retroagir, né, a interrupção da prescrição, a data da propositura. E o parágrafo 4º. Os efeitos retroativos a que se refere o parágrafo 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei. Pronto. Aí diz assim, não só a prescrição, que a gente se preocupa muito com a prescrição, por quê? Porque a prescrição é a perda de direito de ação, e processo é ação, mas a decadência também, né, é da mesma forma, e outros casos também de perecimento, né, por transcurso do prazo, que tem principalmente em leis especiais, também aplica-se a mesma norma, tá? Citação válida, retroage a propositura, obviamente, se a culpa não for do autor, que intimado para prestar informações sobre onde localizar o réu, não fez. Até aí, fechou? Cadê a Ana Clara? Cadê o Caio, meu povo? Caio, cadê tu? Duda tá aqui. Lara tá muito caladinha também hoje. Caio tá aqui. Ana Clara tá aqui, meu povo. Chamada ao vivo. Pois é, tô já fazendo a chamada ao vivo. Amanda, cadê você, Amanda? Fagner não pediu para eu gravar ainda, tô sentindo falta da normalidade aqui. Simão tá aqui, bem quietinho também, presente em espírito. É. Pois bem, terminando citação. Acabou a comunicação? Não. Nós temos as últimas. Foi, Pauleira, foi cuidando de bebês. Viu? Vamos falar sobre carta e a gente termina comunicações. Professor, e próxima aula, o que a gente vai viver? A gente vai viver a emoção de peticionar e falar sobre, e exclusivamente, petição inicial e defesas do réu, certo? Mas antes disso, não minto, vamos falar de nulidades também, mas conversemos aqui sobre cartas. A última forma de comunicação processual que eu tenho para entregar para vocês. Seguinte, cartas, forma de comunicação, certo? E elas servem para quê? Servem para circunstâncias em que aqueles meios, né, que a gente estudou antes, notificações, intimações, citações em todas as suas espécies, não conseguem atingir o objetivo que é comunicar, tá? Então, as cartas, elas, como meio de comunicação, são meios excepcionais criados para que se alcance o objetivo de comunicar, que as citações, notificações e intimações não conseguem por diversas finalidades. E aí, ó, eu tenho 4 espécies de cartas. Botei aí numa sequência meio aleatória, mas vou começar da que é mais frequente. Carta precatória, que é a terceira. A carta precatória, ela é um ato de comunicação entre juízos, tá? E por que entre juízos? Porque é o seguinte, primeira coisa, se eu tenho um processo que o autor mora em Fortaleza e o réu mora em São Paulo, certo? Como é que vai ser procedida essa citação? De que espécie, de que forma vai ser feita a citação? De um processo que corre em Fortaleza, que o autor mora em Fortaleza, mas que o réu mora em São Paulo. Pense nas espécies e proceda. A resposta, né? Paulo, você hoje está muito perguntando. A R, interrogação, não, diga. Como é que você acha de verdade? O que é que
o seu íntimo diz? Diga aí, diga aí. Mas diga o que custa. Carta precatória, AR, alguma outra opção? Precatória, Mauri. Precatória, AR. Pronto, temos duas linhas. Parece a galera da prova. Metade botou a letra A, metade botou a letra B. Pois bem, pensemos, qual é a regra de citação? A regra é que as comunicações de citação irão para qualquer local do país por carta. Carta, leia-se correio. Leia-se com aviso de recebimento. Tá? Então, assim, nesse exemplo, em que é uma situação de duas pessoas que moram em localidades distintas, a regra, a carta vai por correio com aviso de recebimento. Mirna, e quando é que eu vou precisar dessa carta precatória, já que são juízos diferentes? Quando você precisar de diligências, né, que obviamente a carta por correio com a R não consegue alcançar, e aí quando você precisar de diligências de outro juízo, que não aquele do processo que está, do seu processo onde ele está tramitando. E aí vamos fazer aqui a hipótese. Vocês lembram daquela causa que ações de Estado, e aí eu lembrei, acho que foi até o Ricardo que lembrou, que as ações de Estado, por exemplo, de mudança de Estado civil, né, divórcio, elas precisam ser procedidas por que forma de citação? Tô aguardando aqui as perguntas da Ana Beatriz e do Paulo, vou responder, viu, gente? Assim que vocês responderem a minha, toma lá da cá. Cíntia, pronto. As ações de Estado estão naquele rol, no primeiro inciso, que fala, deve ser pessoal por mandado executado por oficial de justiça. Tá. Se o autor está com a ação que corre em Fortaleza, mas né, a outra parte, nessa ação de divórcio, está em São Paulo, já sei que eu não posso utilizar correio. Então, eu vou ter que olhar para a citação pessoal por mandado procedido por oficial de justiça. O juiz ou a juíza, ou melhor, o juízo de Fortaleza tem como emanar ordem para um oficial de justiça de São Paulo? Parece harmônico essa determinação de um juiz de Fortaleza para um servidor oficial de justiça de São Paulo? Não parece. Por quê? Porque o juiz de Fortaleza não tem jurisdição em São Paulo ou ele tem jurisdição em São Paulo? A impossibilidade de São Paulo é em relação à ação de divórcio. Tem que ser necessariamente procedida por oficial de justiça, Paulo. E aí a pergunta foi: o juiz daqui de Fortaleza pode pedir, ou melhor, pode determinar que um oficial de justiça do estado de São Paulo cumpra? Não, né? Porque são tribunais diferentes, são servidores que estão em tribunais diferentes. Aí eu perguntei assim, ó, o juiz de Fortaleza tem jurisdição em São Paulo? Ou o juiz de Fortaleza não tem jurisdição de São Paulo? Ou será que o juiz de Fortaleza tem competência em São Paulo ou não tem competência em São Paulo? Resumindo, lembra da história que a gente estudou sobre processo, existência e validade? Lembra que antes disso a gente conversou um pouquinho sobre jurisdição, que é uma matéria bem de TGP. Jurisdição, ele tem, porque jurisdição, qualquer juiz, a jurisdição é uma, né? Qualquer juiz que
passou no concurso de provas e títulos e tomou posse, né, vai exercer sim, né, que a jurisdição é uma. Mas como o Isaac está colocando aqui, a competência do juiz de Fortaleza é que não chega, né, para essas determinações para o oficial de São Paulo. Pois bem, e tudo isso para quê? Para dizer que, nesse caso, vem a carta precatória. Não confunda, carta precatória com precatório, tá? Precatório é uma forma de pagamento do Estado. Precatória é uma forma de comunicação processual, tá? Aí, vamos lá. Toda vida que um juízo, né, de localidades distintas, precisar para que o seu processo seja movido, né, de uma colaboração de outro juiz de outra localidade, aí esse juiz, a comunicação entre esses juízos é por carta precatória. Olha esse trechinho aqui, tá? Carta precatória, prática de ato de cooperação interna, por intermédio do qual o juiz deprecante, aí vamos lá. O que é o juiz deprecante? Né? Toda essa terminaçãozinha TE, ela é ativa. O juiz deprecante é aquele que emana o pedido de cooperação. Deprecante solicita prática de ato processual pelo juízo deprecado, tá? Eu estou dando um exemplo para vocês de uma carta precatória citatória, em que o réu de uma ação de divórcio mora em São Paulo e uma autora mora em Fortaleza, onde corre o processo. Então, nessa situação, como tem que ir por oficial de justiça, o juízo de Fortaleza emana uma carta precatória solicitando que o juiz de São Paulo determine o ato citatório pelo oficial de justiça àquele juízo que é vinculado, certo? Em São Paulo. Cumpra e depois retorne cumprida, né, para o juízo deprecante. Então, eu vou ter essas duas balizas. Juízo deprecante, aquele que emana, né, a solicitação, e o juízo deprecado, aquele que recebe, cumpre e depois devolve a diligência, né, o ato processual cumprido ou não cumprido, mas dependendo né, destrinchando os motivos. Voltando um pouquinho aqui em duas perguntas, do Paulo. Então, a precatória é uma exceção do AR menos comum? Na verdade, eu não posso nem dizer que é uma exceção do AR. Na verdade, é uma via de comunicação entre juízos para coisas diferentes, né? Então, a questão da citação por correio, com aviso de recebimento, né, com o AR, ele tem uma finalidade que é citar, né, para qualquer localidade do Brasil. Mas se eu precisar de uma diligência para cumprir esse ato citatório, aí eu vou precisar de uma carta precatória, porque eu não preciso só do citar, eu preciso de um ato de diligência de um oficial de justiça para proceder essa citação. Pergunta da Ana Beatriz um pouquinho antes. Eu vi que se for região metropolitana não precisa de precatória. Verdade. O código de processo, ele, por uma questão, obviamente, de manejo com mais fluidez dos atos processuais, ele permite que essas cartas precatórias para comarcas, que a gente fala contíguas, né, e que para a gente que mora em capital, que tem muito essa referência de cidade que tem regiões metropolitanas, o oficial de justiça, né, diante dessa conjuntura de comarcas contíguas, que são essas bem ao lado, e muitas vezes, né, dependendo da forma que se organizam essas cidades, elas tratam como região metropolitana, o oficial de justiça de Fortaleza pode sim proceder a esses atos das comarcas contíguas, sem precisar demandar um juízo do outro. Por exemplo, eu tenho Eusébio. Eusébio tem fórum, tem oficial de justiça, tem toda a organização, né, escalonada lá do TJ, beleza. Mas se um oficial de justiça de Fortaleza precisar cumprir uma citação de um réu que more em Eusébio, dispensa a emissão de carta precatória entre o juiz de Fortaleza e o juiz do Eusébio,
tá bom? Outra coisa, em relação a essa situação do juízo, tá? E como se dá hoje as cartas precatórias. Hoje as cartas precatórias, elas têm uma fluidez muito maior de comunicação, porque a preferência é o quê? A via eletrônica. Os fóruns, né, ou melhor, os tribunais, os fóruns modo de dizer, mas os tribunais, eles têm seus endereços eletrônicos oficiais, né? Então, essa forma de comunicação hoje é muito mais fluida, né, do que antes, que era uma carta mesmo, por correio, para o juiz, mala direta, depois melhorou um pouquinho, mas hoje, preferência pela via eletrônica, certo? Sim, depois de carta precatória, vocês ainda estão aí, meu povo? Sim. Ah, Cíntia, eu sei que tá. Mariana, Wellington. Vai cantar a música aí do Babal do Pandeiro, pra eu saber se tu tá aí mesmo. Nossa pernambucana também. Sabe alguma música do Babal do Pandeiro, Wellington? Lucas, eu duvido tu saber a música do Babal do Pandeiro. Tu não sabe? Alguém sabe a música do Babal do Pandeiro, meu povo? Essa é uma coisa do meu tempo. Vale, tô arrasada. Bebe água, galinha. Linda! Lara, que coisa. Não, Lara, agora você me surpreendeu. Agora você me surpreendeu, mas foi muito. Meu Deus, eu tô emocionada. Bebe água, galinha. Linda, linda, adoro. Eu gosto mais agora. Pois só ao som de Bebe água, galinha. Depois, quem não conhece, vai lá no YouTube, tá lá. Tem vários remixes de Bebe água, galinha. A carta precatória, que é essa comunicação entre juízes, né, solicitação entre juízes, eu dei o exemplo só da carta citatória, mas a grande verdade é que a carta precatória, ela tem múltiplas funções, ela é utilizada desde que um juiz precise que outro, né, para alguma diligência processual, para o andamento de determinados processos. Eu, por exemplo, já vivenciei algumas situações com carta precatória, porque passei um tempo respondendo por uma empresa de ternos masculinos que tem em todo o Brasil. Inclusive, Gabriel, lá na nossa terrinha, né, a gente respondia, mas isso já faz um tempo, foi 2010, 11, 12, acho que de 2010 até 2013. Não, outra. Não é a companhia, poderia ser a companhia do terno, mas não, é outra. E essa empresa, né, ela tem, acho que em toda a capital ela tem um, né, em algumas regiões também do interior tem, como lá no nosso Cariri. Pois bem, e eu respondia, ou melhor, o escritório da gente respondia pelo Ceará, pelo Rio Grande do Norte, pela Paraíba, pelas lojas, né? E a gente ficava nessa loucura de fazer uma audiência de manhã no canto e de tarde já ter que voltar para cá, enfim, essas coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque foi a empresa que eu mais tive atuação a partir de cartas precatórias. Eu lembro que teve um processo contra essa empresa que o processo, né, corria lá, e era trabalhista, tá? O processo corria em Salvador. E a única testemunha do reclamante morava em Fortaleza. E uma coisa que vocês vão ver em processo de trabalho, em processo civil 2 também, até antes do processo de trabalho. As testemunhas, elas só são obrigadas a depor e se deslocar, por óbvio, na comarca, né, ou melhor, na localidade em que elas residem, né? Quando a testemunha, que é um elemento essencial para aquele processo, reside em outra cidade, qual é a forma de colher essa oitiva da testemunha? É justamente emanando, né, um juízo deprecante, onde corre o processo, emanando uma carta precatória para que o juízo deprecado, ou seja, o juízo onde mora aquela testemunha, proceda àquela audiência de oitiva. E aí o juízo deprecante
faz essa solicitação, o juízo deprecado intima todo mundo do processo, a testemunha, os advogados, informa ao juiz deprecante para que esse dia, esse horário da audiência seja comunicado a todos os envolvidos do processo, porque se for do interesse, né, dessas partes, dos advogados, né, do autor e do réu, essas pessoas possam participar da audiência in loco, né, lá no juízo deprecado. E essa loja tinha um processo em que, apesar de ocorrer em Salvador, a única testemunha do reclamante morava em Fortaleza. E foi uma carta precatória citatória que ia ser como mais uma de tantas audiências que eu fui. Ou seja, eu nem era advogada desta empresa respondendo pelo estado da Bahia, mas como, né, tinha essa carta precatória aqui e eu respondia pelo Ceará, eu fui participar dessa audiência para fazer as perguntas para a testemunha. E eu tô rindo porque toda vida eu lembro dessa audiência muito traumatizada, porque foi uma audiência que eu conheci pela primeira vez, assim, né, tinha uma audiência com esse juiz do trabalho, eu vou levar lá isso comigo, qualquer dia na audiência com ele, que foi a pessoa que mais me deixou um pouco impactada. Se eu pudesse botar aquele bonequinho que vocês botam, impactada das Paquitas, foi a coisa mais, assim, desnorteadora do meu ser como profissional. Porque o juiz, dizem que ele não é muito tranquilinho. O quê? A vara foi onde? Foi aqui em Fortaleza. A vara não digo nem me matando. Eu ainda tenho processo com ele lá. Não esse, outros. E esse magistrado, ele estava fazendo o pregão, uma pessoa muito diligente, sabe? E ele fez o pregão dessa audiência, abria a porta, ele praticamente estava fazendo tudo. Quando ele abriu a porta, ele chamou a empresa, eu escutei só o nome da empresa, eu entrei. Chegou um colega, advogado, menos de 5 minutos que eu tinha sentado, né, que as pessoas ainda estavam se organizando, o advogado do reclamante, que veio também, e a testemunha, e chegou um advogado muito educado, colega jovem também, porque eu sou jovem, e disse assim: doutora, chamará a audiência de 10h20, porque eu não sei se vocês já foram lá no esse trabalho, mas tem audiência de 10 e 10 minutos, tá? Já chamaram a audiência de 10h20? Aí eu disse assim: doutor, não sei, pergunte ali ao juiz, mas foi o pior conselho que eu poderia dar para uma pessoa, foi esse. Pergunte ali para o juiz. A minha, na teoria, a minha audiência era 10h20. Não, a dele era 10h20, ou era a minha 10... Não, a dele era 10h10, a minha era 10h20, alguma coisa assim. Os 10 minutos, né? Fictos. Aí, esse pobre, tão educado, chegou assim, bem no cangote do juiz, e disse assim: excelência, por gentileza, houve o pregão da audiência de 10h10? Menino, sabe, eu não sei se, eu vou falar, minhas referências são lascas, porque é tudo dos anos 80, mas tinha um desenho chamado Thundercats, nos anos 80, que tinha um monstro lá que chamava Munra. E o Munra, ele se transformava de forma decadente para um super monstro. Pois bem, eu não sei o que seria o equivalente do dia de hoje, quem tiver alguma coisa assim, que a pessoa era arquética e de repente vira um super monstro do mal. Esse juiz assim: eu chamei! Eu mesmo fiz o pregão! Menino, ele gritava tanto nos olhos desse pobre desse advogado, que na hora de, meu Deus, para que eu pedi para esse miserável perguntar para o juiz? Eu me tremia tanto, a audiência era minha, mas o cara não era comigo, mas eu me tremia.
eu me tremia mais que vocês fazendo prova remota e a internet 3G se acabando, se for o caso. Ou então eu dando aula e minha internet 3G se acabando no Meet. Pronto, me tremendo mais que isso. Meu povo, eu fiquei com exemplo de carta precatória para minha vida, carta precatória de ouvir testemunho por causa desse homem. E eu não consigo, eu já fiz outras, mas eu não consigo desvincular desse exemplo, porque foi muito traumático. Até hoje eu me tremo quando eu vou fazer, que cai um processo sorteado para aquele juiz. Porque eu achei um negócio tão desproporcional de ignorância que, assim, não encaixou ainda na minha psique que um negócio desse acontece. É porque eu já levei muito carão de juiz, porque como advogado de empresa, né, a maioria das vezes, a gente vai lá para sentar na cadeira elétrica e ouvir carão e, enfim, a gente exercita a resiliência, mas essa aí me surpreendeu. É meu exemplo de carta precatória para ouvir testemunha. Tudo isso é só para isso, para quebrar o gelo, porque metade de vocês estão com a cabeça na Laís, mas segura aí a onda um pouquinho, ó, uma gotinha aqui que está acabando. Por fim, além da carta precatória, que talvez seja a mais frequente, eu tenho a carta que a gente chama de ordem. E a carta de ordem é aquela história, né? O ditado impera. Como é aquele ditado, isso aqui obedece quem tem juízo? Me lembra, eu sou péssima em ditado. Eu sempre quero usar o ditado, mas eu nunca sei. Manda quem pode, pronto. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pronto. A carta precatória é de cima para baixo mesmo. É no sentido de eu não posso nem mais dizer que é uma solicitação entre juízos, é uma determinação entre juízos, e de juízos de um grau de hierarquia maior para um grau de hierarquia menor. Ou seja, é uma carta em que é emanada uma ordem, né, de um juiz de hierarquia maior, por exemplo, um desembargador, para que um juiz de hierarquia a ele, né, vinculado e subordinado, como um juiz de uma vara, né, um juiz de primeiro grau, cumpra uma ordem, cumpra uma diligência necessária a um processo que está em segundo grau. Então, toda vida que houver uma determinação entre juízes, mas esses juízes não estão no mesmo grau de hierarquia, né, no mesmo grau de jurisdição, eu não posso falar em carta precatória, ainda que fale obviamente, em colaboração, né, entre juízos, mas o nome é carta de ordem, quando vem de cima para baixo. E o detalhe da carta de ordem, nós temos aqui uma pernambucana na nossa turma, né, que é a nossa Ana Paula. E a Ana Paula, por exemplo, lá, né, que tem um tribunal que é o TJPE, se houver, né, a determinação de um desembargador do TJPE para que um juiz de primeiro grau cumpra alguma coisa, esse desembargador do TJPE, do Pernambuco, só pode emanar para os juízes, né, de primeiro grau, vinculados ao mesmo tribunal, porque senão eu não posso falar que há hierarquia se o juiz do Tribunal do Pernambuco emanar uma ordem para o juiz de primeiro grau do Ceará, porque apesar de ser graus, né, de jurisdição diferente, mas eu não posso falar em subordinação nem hierarquia de tribunais, né, diversos. Então, o desembargador do TJ do Pernambuco só pode emanar carta de ordem para os juízes a ele vinculados, né, e de ordem para aqueles de grau também menor, né, ao que manda a ordem. E, por óbvio, né, o desembargador do Ceará só vai mandar para o juiz de primeiro grau também. Tá, eu vou parar por aqui. Eu tenho mais algumas coisas para falar sobre cartas, sobretudo da rogatória e da arbitral, que é a mais novinha, a NINES. Que horas são aí? O meu aqui, agora que são 8h10, mas não sei no de vocês, que horas são. 8h05, bom. Bom, tem 10 minutos aí, tá de boa demais. Vai dar demais. Vocês estão aí ainda? Gabriel, não. Ô, meu povo, sim. Olhei errado, tá certo.
Pronto, ó, seguinte. Quarta-feira a gente já entra em nulidades processuais, termina cartas, nulidades processuais, e eu já começo petição inicial, que na verdade eu não começo. Eu vou logo com tudo, porque petição inicial vocês já peticionaram, foi muito, que dirá, né? Algumas coisas que eu vou falar é só para botar a cereja no bolo do que vocês já sabem. Vai, Wellington, Jesus, tá repreendido você. E vou pensar, viu, Ricardo Vieira, eu vou pensar como é que vai ser isso da NP1, tá bom? Conforme eu vou montando a prova, eu vou pensando como é que nós vamos fazer, mas vai dar tudo certo, tá? Dia 20 mesmo. Primeira chamada da nossa NP1, dia 20. Já até botei lá no campo. Certo, meu povo? Pois, ó, boa semana, se cuidem e venham inteirinhos para mim, sem disputar com a Laís na quarta, porque, né, acabou as provas dela hoje. Até quarta, gente. Beijão. Beijo, Beatriz. Beatriz tá longe. Beijo, Lara. Lara, ó. Bebe água, galinha, foi tudo. Viu meu coração essa Lara?